Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui de volta. Vamos falar hoje sobre análises de circuitos mistos, ok? Foi o tema da nossa aula de ontem, dia 22 de fevereiro. O intuito dessa aula é revisarmos o que foi trabalhado em sala de aula e também disponibilizar esse material para quem não pôde comparecer à nossa web, certo? Então, pessoal, o circuito misto, começando o nosso assunto, ele é um circuito que ele é composto por ramificações em paralelo e por ramificações em série. Então, nós temos que tratar o circuito paralelo com as fórmulas e a teoria, do paralelo, e o que é em série, resolvendo com as fórmulas do circuito em série que nós já estudamos anteriormente, certo? Então, para começar a nossa aula, nós trouxemos esse primeiro exercício. Quando o circuito abaixo, dado o circuito abaixo, determina a resistência total, que é a nossa resistência equivalente, e a corrente total que circula por esse circuito. A tensão é de 20 volts, temos aqui 5 resistores. 2 deles estão em paralelo. Então, turma, observe o caminho da corrente. A corrente ela sai da fonte, passa pelo resistor 1, pelo resistor 2, chega nesse ponto aqui, ela se divide. Uma porcentagem dela passa pelo de 50 e a outra porcentagem pelo outro resistor de 50. E aqui elas se juntam novamente. E fecha o circuito, certo? Então, vocês conseguem visualizar que esse circuito nós temos dois resistores que são em paralelo, mas que ele é predominantemente um circuito em série, ou seja, a corrente chega aqui, ela tem que passar pelo resistor 1, resistor 2, pelo circuito em paralelo para chegar no resistor de 25, que seria o nosso R5 aqui. Então, nós podemos dizer que nós temos aqui um circuito maior, que é um circuito misto. E dentro desse circuito nós temos um circuito menor aqui, que seria o nosso circuito em paralelo aqui, Então, beleza, seria esse circuito aqui, o nosso segundo circuito dentro desse circuito misto. Então, por onde que a gente começa a fazer nossos cálculos, pessoal? Nós temos primeiro que fazer o cálculo da resistência equivalente nessa ramificação que é mista, logo aqui, Deixa eu pegar uma cor aqui. Então, nós temos que fazer essa associação aqui primeiro, para a gente resolver o nosso circuito misto e achar a resistência equivalente total. Por quê? Porque eu não posso fazer, já que está em série, eu não posso fazer 10 mais 15, mais 50, mais 25. Não, porque esse cara aqui, ele está em paralelo com o outro. Certo? Então, vamos colocar nome nos resistores só para a gente facilitar a nossa comunicação. Então, R1, R2, R3, R4 e R5. Certo? Então, vamos começar com essa associação em paralelo aqui. Vamos chamar o resistor equivalente aqui, dessa associação, de RA. Certo? Então, colocando aqui a miúde, o R3 e o R4 estão em paralelo. Então, R3 e R4 estão em paralelo. Isso significa que o nosso RA vai ser... Nosso RA ele vai ser igual o R3 vezes o R4
dividido por R3 mais R4. Então, produto dividido pela soma. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, 50 vezes 50, errei aqui, perdão. Então, 50 vezes 50 dividido por 50 mais o valor do nosso RA vai ser de 2.500 dividido por 100. Então vai ser de 25 ohm. Certo? Feito isso, vamos escrever novamente aqui, desenhar novamente o nosso circuito, tá bom? Sempre que a gente faz a conta, é interessante a gente desenhar o circuito para visualizar como que ele ficou de fato. Então, vamos aqui. O R1 está aqui, né? O R2 está aqui. Aqui será o nosso RA. Aqui o R5. E aqui a gente fecha o circuito. Beleza? Então, nós temos aqui 10 ohm, 15. Aqui seria essa associação em paralelo que nós calculamos que é 25. E o nosso R5 que é também de 25 ohm. Então nós temos R1 aqui, R2, o RA e o R5. Ok. Agora nós vamos fazer a análise. Olha aqui. A corrente sai da bateria, passa pelo R1, passa pelo R2, pelo RA, pelo R5. Ou seja, a corrente tem um único caminho para percorrer nesse circuito. Então esse circuito aqui ele está em série. Então vamos colocar aqui novamente, vou fazer a observação. Ó, R1, R2, RA e R5 estão em série. O R1, R2, RA e R5 estão em série. O que isso quer dizer então? Que para nós acharmos a nossa resistência equivalente, nós vamos ter que fazer a soma deles. Então, o nosso R equivalente é igual a R1 mais R2 mais RA mais R5. Vamos aqui. Quais são os valores? Então vai ser 10 mais 15 mais 25 mais 25. Resposta final aqui vai ser a soma. Então, resistência equivalente vai ser de 10 com 15, 25, 25 com 50, 75 ohms. Terminamos essa conta. Vamos desenhar novamente o nosso circuito. Agora ele só vai ter uma resistência. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A fonte. Nosso resistor equivalente. E volta para a fonte de 20 volts. Aqui nós temos o nosso R equivalente, que é de 75 ohms. Então nós já calculamos a primeira parte, qual que é a resistência total. Agora nós temos que calcular o que? A corrente total do circuito. Certo, pessoal? Como que vai ser essa corrente? Olha esse circuito aqui. Nós temos a corrente, a resistência total
Tá? Que é o nosso R equivalente. 75. Nós temos a tensão, que é de 20 volts. Agora é só achar a corrente total. Qual que é a fórmula? Tensão igual a resistência vezes a corrente. Substituindo, o R passa dividindo. Tensão é igual ao R equivalente. Então vai ser 20 dividido por 75. O E total é igual a 20 dividido por 75. 0,27 amperes, que é a corrente que circula, corrente total. 0,27 amperes. Beleza, turma? Super tranquilo, certo? O que é importante a gente ver aqui é o que é predominante nesse circuito. Nesse circuito aqui, ele é predominantemente sério. Olha que a corrente ela tem um único caminho. Só que nesse único caminho que ela tem para percorrer, ela tem um circuito em paralelo. Certo? Então a gente começa pelo circuito paralelo, para deixar ele com uma única resistência. Porque um circuito em série, a gente só consegue achar o valor da resistência total, que é o que ele pediu, quando a gente tem só um resistor desse modelo aqui, ó. Tá bom? Se tiver dois resistores em paralelo, você tem que resolver eles primeiro, antes de achar a resposta. Então, nós utilizamos aqui, ó, a fórmula da resistência em paralelo. E quando a gente conseguiu chegar nesse layout aqui, ó, apenas um resistor, nós utilizamos a somatória, que é a fórmula da associação em série. E para achar a corrente total, é só pegar o valor da resistência equivalente, pegar a tensão e dividir pelo valor da resistência equivalente que nós encontramos. Beleza? Olha esse cara aqui, pessoal. Como que funciona? Tá? Aqui eu vou dar outra dica para vocês. Como que eu vou trabalhar com esse circuito aqui? Que eu não estou enxergando se ele é sério, que ele é paralelo. Sempre, pessoal, quando você chegar em um circuito que tem esse layout aqui, ó, tá bom? Vocês vão ter que fazer a seguinte análise. Qual que é o sentido da análise? Vocês vão olhar sempre aqui nesse sentido, ó. Da direita para a esquerda, tá? Dessa parte para essa parte aqui. Vamos olhar então essa parte aqui, ó. Esses três resistores aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Eles estão em série ou em paralelo? Olha aqui, a corrente viria por aqui, ela teria que passar por esse cara, para depois passar por esse. Saindo desse, ela ia entrar no outro, para depois seguir o caminho dela de volta. Então, esses três resistores eles estão em série, certo? Então, nós vamos trabalhar com ele primeiro. Vou só colocar nome neles aqui, ó. R1, vamos chamar esse aqui de R2, esse aqui de R3, esse aqui de R4, esse aqui de R5 e esse aqui de R6. Beleza? Então, nós vamos trabalhar com R2, 3 e 4. Por quê? Porque eles estão em série aqui nessa parte, ó. Sempre dando da direita para a esquerda, ó. Então, R2, R3 e R4 estão em série. Qual que é a fórmula, então, que nós vamos utilizar? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos associar esses três e vamos chamá-los de RA novamente.
Então vamos aqui. Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar? Eles estão em série, então o RA ele vai ser o quê? A somatória desses três resistores. Ó. R2 mais R3 mais R4. O RA vai ser então 1 mais 3 mais 6. Nosso RA vai ser de 10 ohms. Tranquilo, turma? Terminamos de fazer isso aqui. O que a gente faz? A gente desenha novamente o nosso circuito. No lugar desses três caras, nós vamos colocar só o RA com o valor de 10 ohms. Então, novamente nós temos o ponto A aqui. Temos o resistor 1. Aqui seria o ponto que vai descer o circuito para R5. Aqui a gente desce para o nosso RA. Então, beleza. Esse aqui é o nosso circuito. R1 aqui, o R6 aqui, e o R5 aqui. E seus respectivos valores. E um ohm aqui, né? E o nosso RA com 10 ohms. Tranquilo? Qual que vai ser o nosso trabalho aqui agora? Sempre analisando da direita para a esquerda. Desse ramo de cá para cá. Então, da direita para a esquerda, olha aqui, ó, nós podemos fazer essa associação aqui, ó, em paralelo. E chamá-la aqui de RB. Certo? Por que nós podemos fazer essa associação? Porque, observem bem, o R5 e o RA, eles estão sozinhos, cada um em sua ramificação, só tem eles, e eles estão em paralelo. Então, ó, R5 e RA estão em paralelo. Qual que é a fórmula, então, que nós vamos utilizar? O RB vai ser igual a R5 vezes RA dividido por R5 mais RA. Então vai ser 2,5 vezes 10 dividido por 2,5 mais 10. Mais 10. O RB vai ser o quê? 25 por 12,5. 2 ohms, a resposta final. Nossa, lembrando aqui que ele quer qual que é o valor da resistência equivalente. Terminamos essa parte. O que a gente faz, pessoal? Nós vamos fazer aqui o nosso desenho, né? O desenho do nosso circuito. Como que ficou o nosso circuito agora, pessoal? O nosso circuito vai ficar desse seguinte layout aqui, ó. O R1, o RB e o nosso, que é o B, né, gente? E o nosso
fim aqui que é o B. Então vai ser 0,5. Nosso R1. Nosso R6 é o de 1 ohm. O nosso RB de 2 ohm. Beleza? Agora, pessoal, nós podemos fazer o nosso cálculo de resistência equivalente. Porque nesse ponto aqui, ó, olha bem, a corrente sai por aqui, ela tem que passar pelo R1, pelo R2, pelo RB, pelo R6 para chegar em B. Então, isso aqui é um circuito em série, não tem divisão. Olha aqui. Então, nós temos R1, RB e R6 em série. Então, o nosso R equivalente, que é a resistência total, vai ser de quanto? Vai ser R1 mais RB mais R6. Então, vai ser 0,5 mais 2 mais 1. 3,5 ohms. Nossa resposta final. Certo, pessoal? Exercício bem tranquilo para a gente trabalhar. Então, sempre analisando, tá? Da direita para a esquerda. Igual aqui, ó. É da direita para a esquerda. Ok? Outra coisa que eu queria pontuar aqui com vocês. Turma, quando a gente vai fazer uma análise, trabalhar com circuito misto, ele está em paralelo. Ele pode estar assim. Um circuito misto. Jamais nós podemos fazer isso aqui, ó. Vir aqui e associar dois resistores em paralelo, sendo que tem um terceiro aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui interfere no valor da corrente, porque a corrente tem que passar por esses dois resistores, então eles têm que ser levados em consideração, certo? A gente só pode fazer associação de resistores, independente do layout, se for um resistor na ramificação e o outro na outra. Se tiver mais de um resistor, nós não podemos fazer essa associação aqui. A mesma coisa acontece se tiver nesse layout aqui, ó, um resistor, dois resistores, e aqui em paralelo, ó, um resistor aqui, ó. Eu não posso, pessoal, vir aqui, certo? E fazer essa associação aqui, ó. Isso aqui é errado. Primeiro, eu não posso fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é associar esses dois resistores para que eles fiquem um em cada ramificação, certo? Um em cada ramificação, que é só assim que eu vou poder vir aqui, tá? E associá-los aqui, ó. Super importante isso aqui, tá, turma? Se tiver mais de um resistor na ramificação, nós temos que passar ele para um resistor equivalente. Tá bom? Então, olha esse aqui, ó. Esse é um exemplo prático. A figura abaixo representa, né, um trecho do circuito elétrico onde a diferença entre os pontos é de 30 volts. Calcule a resistência equivalente desse trecho e as correntes, né, 1 e 2. Olha esse cara aqui, ó. A corrente chega aqui, ela se divide em duas parcelas. Corrente 1, corrente 2. Certo? Se divide em duas parcelas. O que acontece? Esse circuito ele está então em paralelo. Concorda comigo? A corrente se divide, ele está em paralelo. A corrente tem dois caminhos para seguir aqui. Eu posso vir aqui e associá-lo, de acordo com o que eu falei lá atrás. Olha aqui, ó.
dissociar o 30 com 15? Olha o que eu falei. Não, né? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um outro resistor aqui do lado. Então a minha análise ela vai começar do circuito em série. Olha aqui essa ramificação aqui, ó. A corrente vem por aqui, eu tenho dois resistores que estão em série, então eu tenho que resolver eles primeiro. Vai ser o nosso RA. Tá bom? Então vamos colocar aqui como sendo o R1, o R2, o R3. O R2 e o R3 estão em série, eu tenho que começar com ele. Então vamos aqui, ó. R2 e R3 em série. Então nosso RA ali, ó, vai ser igual ao que? 15 mais 5 ohms. Nosso RA vai ser de 20 ohms. Vamos desenhar como ficou o circuito agora? Nosso circuito ele vai ficar assim, ó. Um resistor aqui em cima. E um resistor aqui embaixo. Aqui seria o nosso RA. E aqui o nosso R1. Aqui é de 30 ohms. Aqui de 20 ohms. Tranquilo, turma? Então, beleza. Então, nesse circuito aqui, a corrente vai vir, vai se dividir aqui para vir o R1, a corrente 1 e passar pelo resistor 1. A corrente 1 vai passar por aqui. E a corrente 2 por aqui, pelo nosso RA. Então, beleza? O R1 e o RA, reparem bem, eles estão em série ou em paralelo? Ali a corrente se divide, né? Então, esses dois caras aqui, eles estão em paralelo. Nós podemos achar a nossa resistência equivalente aqui. Vamos lá? Então, olha aqui, turma. O nosso R1 e RA, eles estão em paralelo. Logo, a resistência equivalente vai ser igual a quem? R1 vezes RA dividido por R1 mais RA. Resistência equivalente aqui vai ser igual a 30 mais 20. Ou perdão, 30 vezes 20. Por 30 mais 20. Resistência equivalente então vai ser de 600 dividido por 50. Isso aqui é igual a 12 ohms. Beleza, temos a resistência equivalente desse trecho que ele pediu. Então essa aqui já é a nossa resposta. Mas ele pediu aqui também, ó, a corrente total. Na verdade ele pediu a corrente no trecho de I1, a corrente I1 que é o que passa pelo R1 e a corrente I2 que passa aqui pelo nosso RA. Então vamos aqui, ó, calcular o I1. Vamos aqui, o I1
é a corrente que passa pelo resistor 1, tá vendo? Então nós temos o valor da resistência 1, que é de 30. E nós temos o valor da tensão do circuito. Porque o circuito está em paralelo, então a tensão é a mesma em todo o circuito, que é de 30 volts. Então, 30 volts. Dá para a gente achar então a nossa I1. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a corrente 1, resistência passa para o lado dividindo, é tensão sobre R1. 30 dividido por 30. A nossa corrente 1 tem um valor de 1 ampere. Beleza. E a nossa corrente 2? A nossa corrente 2 é a corrente que passa pelo RA. Então vamos aqui calcular agora a corrente 2. Calcular a corrente 2. É a corrente que passa pelo nosso RA, certo? O nosso RA ele tem o valor de 20 ohms. Então, a tensão do circuito é de 30 volts. E a nossa corrente 2, que é o que nós queremos saber. Então, novamente, o I2 ele vai ser igual a tensão dividido pelo nosso RA. O I2 vai ser 30 por 20. 1,5 amperes. Essa é a nossa resposta final, pessoal. Ele pediu a resistência, olha lá. Ele queria saber qual que era a resistência equivalente. Certo? Então a nossa resistência equivalente foi de 12 ohms. Foi de 12 ohms. A nossa corrente foi de 1 ampere. E a corrente 2 de 1,5 amperes. Certo, turma? Então, são exercícios que exigem um pouco, tá, de nós, exigem um pouco de análise, certo? E o segredo aqui é prática, pessoal. É a gente ver, então, se o circuito está em paralelo, dentro desse circuito tem um circuito misto, ou um circuito em série, ou se ele está em série, como foi o primeiro exercício aqui, ó. E dentro desse circuito em série, nós temos um circuito em paralelo, certo? O que é importante a gente guardar, pessoal, são as fórmulas e a análise. Então, nós não podemos fazer associação paralela com uma ramificação tendo dois resistores em série. Do mesmo modo que nós não podemos fazer uma associação em série, como seria essa daqui, se nesse caso aqui nós temos um resistor em paralelo. Aqui, ó. Então primeiro nós temos que resolver esse cara aqui para ele ficar assim, ó, para termos uma associação em série. Tá certo, pessoal? Então esse vídeo é para ajudar na lista de exercícios de hoje, tá? Qualquer dúvida eu estou disponível, pode entrar em contato, ok? Um forte abraço, pessoal, até mais.